Olá, eu sou a Camarena, sou do time de artesãos da Círculo e a aula de hoje, olha só que bonitinho. Usei aqui mosquetão, um macaquinho, as pérolas da Círculo. É um fiozinho, um móvel aqui de macaquinho que fiz no Amigurumi Soft. Vem dar uma olhadinha, é bem facinho de fazer. Com a cor 1317 do Amigurumi Soft e a agulha 2,5 milímetros, farei a banana do fiozinho de macacos. Faço anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. Aumento em todos os pontos. Continuo agora com um ponto baixo e um aumento. Vou até o final da carreira, um ponto baixo e um aumento. Sigo com os aumentos e agora faço 2 pontos baixos e um aumento. Vou até o final da carreira, 2 pontos baixos e um aumento. E agora sigo com 3 pontos baixos e um aumento. Vou até o final da carreira, 3 pontos baixos e um aumento. E aqui na última carreira com aumentos, eu faço 4 pontos baixos e um aumento. Vou até o final da carreira, 4 pontos baixos e um aumento. Fiquei com 36 pontos baixos nesta última carreira. Agora faço 18 pontos baixos. Fiz 16 pontos baixos, somente pontos baixos sem aumento. E agora eu volto aqui, ó, no ponto do começo, onde está o marcador. Deixa eu pôr esse fiozinho para trás. E agora aqui eu faço um ponto baixo. Agora, tiro o marcador e coloco aqui, onde estava a minha agulha. Senão ele vai me atrapalhar na hora que eu for dar a volta. Então, agora farei pontos baixos de forma circular nesta abertura, depois eu venho nesta abertura aqui. Então, farei aqui, novamente, 18 pontos baixos. Vou dar toda a volta. Então, aqui fiquei com 2 carreiras de pontos baixos. Uma carreira em que fui, dei a volta, fiz os 18 pontos, e mais uma carreira de pontos baixos. Depois que fechei, né, a rodinha. Agora, vou ajeitar aqui tudo certinho. E agora eu faço um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. E vou até o final da carreira. Um ponto baixo e uma diminuição. Fiz uma carreira, um ponto baixo e uma diminuição. Agora continuo em pontos baixos.
Terei 12 pontos baixos nesta carreira. Fiz uma carreira de pontos baixos e agora faço mais uma carreira somente de pontos baixos. Tenho 12 pontos baixos nesta carreira. Fiz as duas carreiras de pontos baixos, agora repito 4 vezes, um ponto baixo e uma diminuição. Repito 4 vezes nesta carreira, ficarei com 8 pontos baixos. E agora, novamente, faço pontos baixos. Tenho aqui 8 pontos baixos nesta carreira. Prontinho. Então, aqui deste lado, eu corto o fio e puxo esta alcinha. Agora, farei a mesma coisa aqui do outro lado. Aí, um lado eu fecho, encho com a fibra e fecho o outro lado. Então, passo a agulha assim, ó, desta forma. Laço o fio e coloco o marcador. Dei o nozinho, né, para começar, e coloco o marcador. Então, agora farei 2 carreiras de pontos baixos. Esse lado aqui eu não fiz pontos baixos ainda. Eu só fiz aqui até caminhar ao meio, e agora aqui, então, tenho que fazer 2 carreiras somente de pontos baixos. Lembrando que tenho aqui 18 pontos. Fiz as 2 carreiras de pontos baixos e agora eu faço um ponto baixo e uma diminuição. Ficarei com 12 pontos baixos nesta carreira. E agora faço novamente 2 carreiras somente de pontos baixos. Agora sigo com um ponto baixo e uma diminuição. Vou até o final da carreira. Nesta carreira, repito isso 4 vezes. Ficarei com 8 pontos baixos. Então, um ponto baixo e uma diminuição. E, por fim, uma carreira somente de pontos baixos. Cortei o fio e tiro o marcador. Prontinho, agora vou encher com a fibra siliconada. Enquanto vou enchendo, eu vou modelando assim a banana. Vou encher usando aqui o enchedor de amigurumi da Círculo. Então, vou aos pouquinhos. Então, para modelar bem a banana, eu encho mais aqui no meinho e aqui, ó, nessas pontas eu não encho tanto. Tá vendo? Assim ela fica com um formatinho. Aqui eu vou dando uma puxadinha e prontinho. E agora fecho as 2 pontas, pegando pelas alcinhas de fora e vou puxando para fechar as 2 pontinhas. Puxei aqui, fechei bem. Aí eu volto com a agulha por dentro aqui do fechamento. Ó, passo a agulha. Agora volto no mesmo buraquinho
Saio aqui na outra parte, uma outra parte aqui, um pouquinho distante só. Deixa eu tirar esse fiozinho. E agora eu volto no mesmo buraquinho, ó, deixei uma argolinha, tá? Então, eu voltei, deixei a argolinha. Volto e passo a agulha por dentro dessa alcinha. Assim eu faço um nozinho lá dentro. Volto no mesmo buraquinho e agora sim eu corto rente. Fecho aqui o outro lado do mesmo jeitinho. Prontinho. Agora vamos bordar aqui para fazer as manchinhas da banana. Agora vou bordar com o fio, com a linha de bordado Máximo Liné. E é bem bacana ter essa caixinha, porque aqui tem um pouquinho de cada cor. E vou pegar esta daqui, que é a, deixa eu ver, ó, 880, tá vendo? Que eu acho que vai ficar a mais bonitinha aqui para fazer a manchinha da banana. Então, assim, você fala, que cor que eu compro de linha de bordado? Compra essa caixinha, ó. É um kitzinho que vem várias cores e é bem bacana, porque assim você não fica tão em dúvida quais comprar. Aí, conforme você vai sentindo necessidade, né, de mais cores, aí você vai complementando aqui a sua caixinha, comprando mais cores. Então, vou puxar assim, ó. Eu vou usar todos os fios juntos. Esse aqui já estava cortadinho. Eu vou usar todos os fios para fazer o bordado. Estou com a agulha 16, que é a que eu mais uso mesmo, tanto para fechar os amigurumis e para fazer, neste caso, esse tipo de bordadinho que farei agora. Ó, eu não dou nó na linha de bordar, introduzo a agulha em qualquer parte aqui da banana, puxo, ó, deixo um fiozinho. E agora as manchinhas, elas são bem aleatórias. Não existe exatamente um modelo de manchinha. Você vai passando ó, entre... Tá vendo? Ó? Vou passando entre os pontinhos, fazendo manchinhas irregulares. E vou bordando aqui as manchinhas da banana. Aí, se você quiser garantindo, ó, então eu passei o fiozinho aqui, tá vendo? Aí posso voltar, garantir que não solte o bordado, mas dificilmente vai soltar, até porque essa é uma peça mais para decoração. Mas caso você faça para brincadeiras, né? Então, tá vendo, ó? Eu volto aqui e vou dando o nozinho. Aí esse nozinho eu coloco para dentro, aí eu começo de novo, fazendo todas as manchinhas aqui da banana. E aqui, ó, onde seria, onde sai a banana, eu passo várias vezes para fazer essa partezinha aqui, ó. Eu vou preenchendo e saindo aqui pelo anel mágico. Prontinho. Terminei aqui a banana, né? Aqui fiz o bordadinho. E agora farei o macaco. A carinha do macaco farei com o fio Amigurumi Soft na cor 1706 e agulha 2,5 milímetros. Farei anel mágico, e 6 pontos baixos dentro do anel. E assim como fiz na banana, farei aumentos até chegar em um ponto baixo e um aumento. Então, aqui eu coloco o marcador. Agora eu faço
aumento em todos os pontos e, na sequência, um ponto baixo e um aumento. Prontinho, fiz anel mágico 6 pontos baixos, aumento em todos os pontos 12 e depois um ponto baixo e um aumento, fiquei com 18 pontos nessa carreira. Já cortei o fio e puxo a alcinha. Volto aqui com a agulha de acabamento, eu costumo sempre usar a número 16. E agora eu faço o seguinte, ó, eu conto 1, 2 pontos para frente, passo a agulha por baixo das duas alcinhas, por cima, pela alcinha da frente, ó, do último ponto crochetado, e agora de fora para dentro, pelas duas alcinhas, por baixo das duas alcinhas do ponto que pulei. Assim, eu elimino o degrauzinho, e agora eu costumo amarrar, vejo, né, primeiro está bem fechadinho o anel mágico, e amarro assim, ó, sem apertar, e agora eu dou um nozinho. Porque não vou usar este fio para fazer a costura. Vou fazer depois um pouquinho diferente. Prontinho. E agora, para fazer os olhos, vou fazer duas rodinhas indo até aumento em todos os pontos. Então, faço anel mágico 6 pontos baixos e depois aumento em todos os pontos para fazer os olhos. Prontinho, fiz as duas rodinhas. Neste até coloquei o olhinho. E o olho eu coloco assim, ó. Entre aqui, ó, o anel mágico, né, os 6 pontos, e a próxima carreira eu coloco o olhinho. Eu não coloco no meio do anel mágico. Prontinho. Agora, vou fazer o nariz. Prontinho, o nariz também. Fiz anel mágico 6 pontos baixos e aumento em todos os pontos. Então, tanto os olhos como o narizinho é ir até 12 pontos baixos. Agora, vou pegar a agulha e vou fazer o seguinte. Primeira coisa, vou passar o fio do anel mágico, deixa eu tirar isso aqui por enquanto. Vou passar o fio do anel mágico, deixar ele bem fechadinho, e vou passar aqui para fora. Porque eu vou usar ele também para amarrar. Então, tá vendo? Ó, passei aqui por dentro e passei aqui para fora. Esse fio, que é o que eu terminei, acabei de fazer a rodinha, vou fazer o seguinte, ó. Vou passar aqui e vou dobrar a rodinha ao meio. Então, ó, olha só, passei, dobrei a rodinha ao meio e venho aqui novamente, ó. Passei aqui pelo meio para fazer isso daqui. Porque para mim, o narizinho do macaco, ele é mais assim. É só você olhar o macaquinho, ó, tá vendo? Então, agora vou passar por aqui e passo aqui para trás. Então, deixo bem apertadinho para fazer as duas narinas. Agora, volto aqui com a parte do focinho, né, do macaco. Aonde eu arrematei, eu deixo para baixo. Porque por mais certinho que seja, ainda assim prefiro deixar aqui para baixo. Então, agora eu tenho os dois fiozinhos que passei pelo anel mágico. Vou pegar um deles. E vou passar aqui. Então, eu tenho, ó, um, dois. Então, entre a primeira e a segunda carreira, passo. Agora, vou no outro fio, que um é do término da rodinha e o outro é do anel mágico. Então, eu passei entre 1, 2 e o próximo 2, 3. Aqui, bem centralizado. Prontinho. E aqui atrás eu posso amarrar. Vou dar um nozinho. E agora, só para fixar, para não ficar girando, então venho aqui por trás e entro aqui em uma narina.
Vou passar por dentro da narina a agulha. E agora volto aqui para trás, deixando ele bem alinhadinho. Verifico que está tudo certinho. Que é pequenininho, né? É mais difícil de pegar na mão, mas dá para fazer tranquilamente. Só tô abrindo mais um buraquinho. E aqui de novo eu dou um nozinho. Dei o nó e posso cortar rente. Ó, tá vendo como ficou o narizinho? Então eu sempre abro um pouquinho aqui. Prontinho. Esse é o focinho do macaco com o narizinho dele. Farei a cabeça do macaco com o fio Amigurumi Soft na cor 7727 e eu continuo com agulha 2,5 milímetros. Faço anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. E agora faço aumento em todos os pontos, 2 pontos baixos em cada ponto de base. Ficarei com 12 pontos baixos. Nesta carreira, um ponto baixo e um aumento. Ficarei com 18 pontos baixos. Sigo com os aumentos, faço 2 pontos baixos e um aumento. Vou até o final. 2 pontos baixos e um aumento. Fiquei com 24 pontos baixos nesta carreira. Agora faço 3 pontos baixos e um aumento. Ficarei com 30 pontos baixos nesta carreira. Eu estou fazendo 3 pontos baixos e um aumento. E agora faço 4 pontos baixos e um aumento. Ficarei com 36 pontos baixos nesta carreira. Quatro pontos baixos e um aumento. Terminei aqui a última carreira de aumentos, com 4 pontos baixos e um aumento, fiquei com 36 pontos na carreira, e agora continuo somente em pontos baixos. Terminei aqui a cabeça do macaco. Daqui, do anel mágico até aqui, são 14 carreiras. Então, fiz a última carreira de aumentos e depois segui em pontos baixos até chegar na 14ª carreira. Agora, vou posicionar o focinho. Vou colocar ele assim, ó, apoiado. Aqui, tá vendo? Aqui eu tenho a última carreira, então eu encosto o topo, a base do focinho, no topo da 14ª carreira e bem alinhadinho. Então, posicionei, vejo se está bem alinhadinho. Aí eu levanto, sem tirar do lugar, e passo um pouquinho de cola quente. Só aqui no meio. Bem pouquinho mesmo. Só para posicionar, ó,
Porque se põe alfinetinho, às vezes sai do lugar. Com a cola quente, eu coloco só um pontinho lá no meio, para depois vir com a costura. Agora, vou posicionar os olhos. Deixo ele bem encostadinho. E aqui, tá vendo a narina? Bem na direção da narina, eu coloco um olhinho. E coloco a trava. Aqui como fica bastante material, eu coloco a trava com a parte estufadinha virado para a trava. Empino. Prontinho. E faço a mesma coisa aqui do outro lado. Então, você viu que eu não estou dizendo quantos pontos, mas se quiser contar, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos de diferença, de distância, né? Mas, de qualquer forma, o importante é que o olho fique bem encostadinho aqui no focinho. E venho e coloco também a trava. Ó, prontinho. Depois do bonequinho com a cabeça cheia, tudo, aí eu costuro. Então, já estou com tudo preso, certinho. Então, agora começo a fazer as diminuições. Eu fui até 4 pontos baixos de um aumento, depois continuei em pontos baixos até fazer a 14ª carreira, e agora eu faço 4 pontos baixos e uma diminuição. E vou até o final da carreira. 4 pontos baixos e uma diminuição. E sigo com as diminuições. Agora farei 3 pontos baixos e uma diminuição. E vou até o final da carreira. 3 pontos baixos e uma diminuição. Agora faço 2 pontos baixos e uma diminuição. 2 pontos baixos e uma diminuição, até o final da carreira. E nessa carreira faço um ponto baixo e uma diminuição, até o final da carreira. Um ponto baixo e uma diminuição. Ficarei com 12 pontos baixos. Agora, para fazer o pescoço, eu faço uma carreira de pontos baixos. Eu tenho aqui 12 pontos baixos, então faço uma carreirinha de pontos baixos. E agora sigo crochetando e faço o corpo. Eu tenho 12 pontos baixos, então agora eu farei um ponto baixo e um aumento. E ficarei com 18 pontos baixos nesta carreira. Um ponto baixo e um aumento. E vou até o final. E agora, nesta carreira, eu faço 2 pontos baixos e um aumento. Dois pontos baixos e um aumento. Repito até o final da carreira. E agora sigo em pontos baixos para fazer o corpinho. Prontinho, já fiz aqui o comprimento do corpo. Então, aqui, ó, do pescoço, vamos lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras.
contando aqui do pescoço. Então, agora farei 2 pontos baixos e uma diminuição. E vou até o final. 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, fiz 2 pontos baixos e uma diminuição, fiquei com 12 pontos baixos nesta carreira. Agora, farei um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. E para finalizar, faço 3 diminuições seguidas. Ficarei com 9 pontos baixos aqui na última carreira. Agora puxo, já posso tirar o marcador, e agora vou encher com a fibra siliconada. E para encher, eu uso este enchedor aqui, ó, de boneca, de amigurumi, que tem essa pontinha aqui que ajuda bastante. Então, vou pegando a fibra, aos poucos, e vou lá até a cabeça do bonequinho. E vou enchendo aos pouquinhos. Prontinho. Eu gosto, enquanto estou enchendo, em deixar a cabeça achatadinha, tá vendo? Eu não deixo ela ficar redonda, mas é uma questão minha, eu gosto assim. Aí você vê como você acha mais bacana. Aqui eu já puxei o fiozinho, a alcinha, né? Cortei o fio e agora vou só passar aqui em cada alcinha de fora e vou fechando. Dei toda a volta, puxei, ó, fechei bem. Agora coloco a agulha aqui no meio, saio aqui um pouquinho distante, deixo bem fechadinho. Agora, ó, volto pelo buraquinho, não pegue entre os fios, senão não vai dar certo. Saio aqui um pouquinho distante e aqui deste lado eu deixo uma argolinha, tá vendo? Agora volto e venho aqui novamente, onde está a argolinha, passo a agulha por dentro e puxo. Assim eu faço um nozinho lá dentro, agora volto novamente e agora sim eu corto rente. Agora vou costurar o focinho e os olhinhos. Para fazer a costura, eu pego o mesmo fio amigurumi soft, aqui é a cor 1706, e eu vou usar um cabo só, ó. Eu desfio e pego só um cabo. Vou costurar com este daqui. Ele é mais fininho e é exatamente a mesma cor. Passo a agulha, estou com a 16 e dou um nozinho. Cortar este excesso aqui de fio. Agora, vou costurar primeiro os olhos. Então, eu venho aqui, passo o fio aqui por baixo e ainda passo por dentro, que aqui ainda tenho mais um fiozinho. Para poder travar. Prontinho. E agora, eu vou e volto. Olha só, tá vendo? Eu passo por trás das duas alcinhas. Passei, volto um pontinho por trás das duas alcinhas, dou um pontinho aqui na carinha, do macaquinho e puxo.
Tá vendo? E assim eu vou dando toda a volta. Passo na ida por trás das duas alcinhas, volto um pontinho, dou um ponto na carinha do macaquinho e puxo. Como estou com o fio bem fininho, que é a cor que usei para fazer a carinha dele, isso não vai aparecer de jeito nenhum. Passe sempre, ó, não passe por cima, ó, desse jeito. Passa por trás, tá vendo? Ó, por trás das duas alcinhas. Dá um pontinho na carinha do macaquinho e continua. Tá vendo? O fio some aqui no meio. Então a costura fica bem bonitinha. Oi. Às vezes pode ficar durinho, porque pode ser que a cola quente tenha vindo aqui um pouquinho para beiradinha. O ideal é que não venha. Prontinho, costurei os dois olhos. Agora veja que aqui o focinho dele sobrepõe um pouquinho aos olhos. Então faço a mesma coisa. Vou costurando, dando toda a volta e passo por trás das duas alcinhas, na ida e na volta. Prontinho, ó, dei toda a volta. É importante que o focinho fique sobre os olhinhos. Estou aqui no final, aí dou um pontinho, volto aqui para dar um nó e agora passo aqui por trás. Agora aqui uma dica. Para que o narizinho fique ainda mais destacado, eu pego um lápis, esse aqui é um 8B, e dou uma pintadinha aqui dentro, ó, com o lápis. Assim o narizinho fica mais destacado. Para fazer a orelha, eu conto, ó, 1, 2, 3, 4, coloco a agulha alinhado ao olhinho, pego aqui a cor 7727, que aqui usei para fazer a cabeça, e passo aqui por dentro. Ó, deixa um fiozinho mais comprido aqui, para depois passar por dentro da cabeça do bonequinho, para dar um acabamento. Dei um nozinho. Agora, aqui nesse mesmo lugar, farei 6 pontos altos. E agora, ao final, faço um ponto baixíssimo. E corto o fio e puxo. Assim eu faço a primeira orelhinha. E a outra orelhinha faço do mesmo jeitinho. Passo o fiozinho aqui pela agulha de acabamento. Venho aqui para trás. Passo aqui exatamente onde eu fiz a orelhinha. E faço a mesma coisa com o fiozinho do começo. Por isso que eu pedi para deixar, né, um fiozinho maior aqui, senão depois fica um pouquinho mais difícil. E venho também aqui e saio aqui no mesmo lugar. E dou um nozinho. Igualo os fios.
E agora, coloco de novo na agulha. Vou no mesmo buraquinho. E põe esses fios todos para dentro. Pronto. Tenho a primeira orelhinha, agora faço a outra, exatamente igual. Para fazer a boca, eu volto novamente com a cor que usei no corpo, com a agulha de acabamento. Vou passar por aqui. Venho até aqui um pontinho depois do anel mágico. E volto, ó, 1, 2. Prontinho, agora é só esconder esses fios. Prontinho, o macaquinho está pronto, com seu rabinho, braços, pernas, tudo certinho. Farei o braço, braços e pernas com o fio do corpinho, que é a cor 7727 do Amigurumi Soft. Separei aqui, ó, dobrei, tá vendo? 1,40 m do fio. Então, vou cortar aqui. Então, tenho duas partes, cada uma delas tem 70. Então, peguei 1,40 m do fio e dobrei ao meio. Por quê? Porque quero fazer o bracinho mais grossinho, eu quero fazer pontos baixos sem correntinha. Mas eu preciso usar 2 fios, porque depois o rabinho eu farei somente com pontos baixos sem correntinha e ele será mais fininho. Então, quero dar essa diferença. Agora, dobrei mais uma vez. Nesta parte aqui, tem 50 centímetros, ó, é a parte onde o fio está cortado, tá bom? Então, aqui eu tenho 50 centímetros e aqui eu tenho 20 centímetros. Contei com o fio dobrado, tá? Então, 50 centímetros com o fio dobrado. Aqui, exatamente aqui, farei um nozinho para começar uma correntinha. E farei o braço com a agulha 4 milímetros da Clover. Então, exatamente aqui, ó, lembrando, o fio longo tem 50 centímetros e o fio curto tem 20. Então, venho exatamente aqui e faço um nozinho. O nozinho eu fiz laçando o fio longo. Então, agora eu tenho o fio longo e o fio curto. Agora, vamos lá. Então, esse é o fio longo. Eu vou fazer com o fio curto um ponto baixo sem correntinha. Pego o fio, passo por cima da agulha, laço o fio longo e passo por dentro das duas alcinhas. Para fazer a mãozinha, eu volto aqui na alcinha, ó, e com o fio longo eu faço 1, 2, 3 pontos baixos, certo? Então, tenho aqui o fio que fiz os 3 pontos baixos, que é o fio que está cortado, e aqui onde eu dobrei. Agora, pego este fio, que é o fio mais curto, passo por cima da agulha, ó, de novo, passo por cima da agulha, laço o fio longo e passo por dentro. Fiz um ponto baixo. Farei, ó, 6 pontos baixos, ó, 2, 3, 4, 5, ó, é só pegar esse fiozinho e passar por cima. E 6. Pego o fio longo, passo aqui por dentro
e prontinho. Eu preciso que sobre um pedacinho de fio. Então agora, ó, coloquei pra frente, tá vendo? A carreira está pra frente. Passei a agulha primeiro aqui no fio que foi cortado e venho aqui no pescocinho, ó. Então, eu vou fazer da carreira que fiz em pontos baixos, conto uma, duas, bem aqui na lateral, e passo o fio. Agora pego o outro e vou passar por um ponto baixo logo após aonde, deixa eu puxar um pouquinho, tá vendo? Ó, passei aqui, então venho no próximo ponto, passo e saio aqui no mesmo buraquinho onde saiu o primeiro. Só puxa aqui, puxei, prontinho. Agora, amarro estas duas pontas. Bem forte. Amarrei e dou um nozinho. E agora, escondo os fios. Pego dois fios. Passo aqui. Tá vendo? Que aí ele volta ao normal aqui. Tem só que tomar cuidado para não passar entre a fibra. Porque senão vai repuxar o corpinho dele. E faço a mesma coisa com este fio aqui. Estes dois. Faço um de cada vez. Até poderia usar uma agulha mais grossa. Mas é só para não abrir demais o ponto aqui. Então, faço um de cada vez. Prontinho. O braço fica bem preso, ó, tá vendo? E você faz rapidinho. Aqui é como se fosse a mãozinha. Porque a ideia depois é pendurar ele no fiozinho. Então, eu gosto de fazer desse jeito aqui. Prontinho. Coloquei os dois braços. Agora, farei a mesma coisa para as perninhas. Então, agora eu coloco a perna alinhada ao braço. E olha só, conta. Um, dois, três, entre a quarta e a quinta carreira, de baixo para cima. Passei uma perninha. E agora, passo a outra perninha. Outro fiozinho, né, para finalizar. Então, passei por um ponto. Agora venho no próximo. E saio aqui no mesmo buraquinho onde saíram os fiozinhos daqui da perninha. E agora a perninha, eu vejo aqui, ó, na mesma direção do bracinho. E vou contar um, dois, três, entre a terceira e quarta carreira. Então, passo.
Preste atenção se os pontos estão para frente. Agora, estou aqui com a agulha nos outros 2 fiozinhos e passo no ponto ao lado. E aqui saio no mesmo buraquinho. Tem que puxar um pouquinho com força. Como são 2 fios, né? É um pouquinho mais difícil. Tem um pouquinho mais de resistência, mas não é difícil. Prontinho, ó. Coloquei a perna e agora vou amarrar e esconder os fios do mesmo jeitinho que fiz com os braços e coloco a outra perninha. Prontinho, braços e pernas, de uma forma bem rapidinha. Agora, para fazer o rabinho, é só fazer pontos baixos sem correntinha, com o fio sem ser dobrado, só o fio mesmo. Agora, mais uma vez, farei pontos baixos sem correntinha. Só que neste caso, vou fazer com o fio sozinho, não mais duplo como fiz com braços e pernas. E estou com agulha 2,5 milímetros. Aqui eu tenho 40 centímetros de fio e aqui eu já fiz um nozinho como se eu fosse começar uma correntinha. Então, agora pego o fio curto, passo por cima da agulha, ó, fiz uma alcinha, seguro, laço o fio do novelo e passo por dentro das 2 alcinhas. De novo, passei o fio pela frente da agulha, virei para mim, laço o fio do novelo e passo por dentro das 2 alcinhas. Você também pode fazer as correntinhas e voltar em pontos baixos, como preferir. Aqui farei 24 pontos baixos sem correntinha. Prontinho, fiz 24 pontos. Finalizo aqui, passando por dentro. Prontinho. Tem que deixar um fiozinho para amarrar. Então, passei a agulha pelo fio. E, ó, veja, aqui é o lado direito. Aqui é o avesso. Então, passei. Então, agora venho aqui atrás do bonequinho, conto. 1, 2, 3, 4. Entre a quinta e a sexta carreira, centralizo bem aqui no bonequinho, passo, saio aqui do lado. E saio aqui do lado. Passo o fio, o outro fiozinho, né, do rabinho, e passo aqui logo na carreira seguinte. Tá vendo? E saio aqui do lado. Verifico se está centralizado e se está posicionado com o direito para cima. E agora, mais uma vez, é só amarrar bem forte. E escondo os fios. Para fazer as folhinhas do projeto, usarei as cores do Amigurumi Soft, a 5072, 5069 e 5270. Esta é a 5270. E uso a agulha 2,5 milímetros. Começarei com 25 centímetros de fio curto, porque farei novamente pontos baixos sem correntinha. E novamente faço um nozinho como se fosse começar uma correntinha. Então, tenho lá o fio curto e o fio do novelo. E mais uma vez,
passo o fio pela frente, por cima da agulha, ó, tá vendo? Dou uma voltinha, meu dedo fica entre estes dois fios, seguro, laço o fio do novelo e passo por dentro das duas alcinhas. Faço 15 pontos baixos para fazer a folha. Fiz 15 pontos baixos. Agora faço uma, duas, três correntinhas. Volto na primeira alcinha, a alcinha de trás. Já vou escondendo o fiozinho do começo e faço um ponto alto. Faço mais três, uma em cada alcinha de trás aqui dos pontos baixos sem correntinha. Fiz 4 pontos altos. Agora faço uma, duas, três correntinhas, volto aqui no mesmo ponto de base e faço um ponto baixíssimo. Agora faço novamente uma, duas, três correntinhas e agora farei ponto alto duplo. Ó, uma laçada, duas laçadas. Volto no mesmo ponto de base e faço o ponto alto duplo. Agora faço 4 pontos altos duplos. Já fiz um e faço mais 3. Fiz 4 pontos altos duplos. Agora faço 4 pontos altos. Agora, na sequência, faço um meio ponto alto e mais 2. Ó, outro. São 3 meio pontos altos. Agora, aqui, no último pontinho, eu faço um ponto baixo, mais um ponto baixo, no mesmo ponto de base, um picô de uma correntinha só, ó, volto aqui na lateral para finalizar o picô e mais um ponto baixo. E agora volto repetindo. 3 meio pontos altos. É o inverso, né? E veja que continuo pegando na alcinha de trás. Agora, 4 pontos altos. Agora, 4 pontos altos duplos. Opa, duas laçadas. Sempre pegando a alcinha de trás, ó. 1, 2, 3 e 4. Escapou, faço de novo. Três correntinhas, um ponto baixíssimo no mesmo ponto de base. Estou repetindo o que fiz ali do outro lado. E novamente, uma, duas, três e um ponto alto no mesmo ponto de base. E agora termino com mais 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 e 4. Faço uma, duas, três correntinhas e um ponto baixíssimo. E para finalizar, uma correntinha.
Corto. E puxo a alcinha. Eu sempre dou uma esticadinha e aí tenho a minha folhinha. E vou escondendo todos os fiozinhos, porque não usaria o fiozinho para amarrar. Passei a agulha e passo aqui por trás, ó, atrás dos pontinhos. Sempre dá uma olhada para ver se a agulha tá aparecendo desse lado aqui, tá? Não deve aparecer. Escondi e corto. E assim, vou fazendo as folhinhas nessas 3 cores. Para fazer a montagem, usarei o mosquetão, pérola de 12 milímetros na cor 20 e também na cor 10, e o rabo de rato de 1 milímetro na cor 126. Dobrei o rabo de rato ao meio e passo aqui por dentro da argolinha do mosquetão. Deste jeito, fazendo um nozinho. Passei os 2 fiozinhos na agulha, é a agulha número 16. E agora eu coloco uma pérola grande. Assim. E agora vou começar a colocar as folhas. Não existe exatamente uma sequência. Eu só procuro colocar as folhas de cores diferentes. Então, tenho aqui a folha, eu venho por cima, passo por onde tenha um buraquinho para ficar fácil passar o fio. E passo a outra folha. Assim, ó, tá vendo? Agora, vou colocar as pérolas menores. Vou colocar 9 pérolas. Elas passam com facilidade com esse fiozinho. Então, vou colocar aqui 9 pérolas. Prontinho, passei as 9 pérolas. E agora, eu decido se quero o macaco logo aqui em cima ou na outra sequência. Então, por exemplo, aqui. Então, eu venho aqui na mãozinha e por esse motivo que eu fiz a mão, eu passo aqui no meio. E aqui agora eu vou colocar mais pérolas. Coloco as menores. Tá vendo? Como se eu estivesse segurando. Por isso que eu faço a mãozinha assim. Eu acho que fica bem bonitinho. Se você quiser que o macaquinho não fique de ponta cabeça, você aqui no começo passa primeiro aqui por um pontinho da cabeça. Como eu quero que ele fique, então coloquei aqui, deixa eu distorcer aqui. Coloquei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pérolas. Coloquei 6 pérolas e agora eu poderia vir para cá, mas eu venho aqui nessa mãozinha. Você pode fazer cada fio prendendo o macaquinho de um jeito. Então, coloquei 6 pérolas e agora repito aqui 9 pérolas. Então, agora coloco as 9 pérolas. Coloquei aqui mais 9 pérolas e agora coloco mais uma folhinha. Está do lado certo? Tá. O lado certo, né, aqui o avesso, o lado direito fica para cima. E agora coloco mais 9 pérolas. Ah, e aqui, se você quiser, você pode colocar mais uma folhinha. Então, coloquei 5 pérolas, venho com mais uma folha,
Sempre coloco a agulha, tá vendo? Do lado direito. Ó, quando a gente não pega no meinho, entre os pontos, pode ficar um pouquinho mais difícil. Então, ó, coloquei mais uma folhinha. Então, tenho 5 e completo aqui com as próximas, porque eu sempre estabeleço um padrão. Você pode ver que sempre que possível eu trabalho com os múltiplos de 6, 9, uso 15. Então, aqui eu estabeleço sempre 9 entre... Normalmente os móveis que eu faço, eu gosto de usar sempre 9, ou então uso 12. Então, sempre os múltiplos de 6 e as exceções é usar 9 e 15. Prontinho, ó. Então, coloquei as duas folhinhas separadas, porque achei que ficou um pouco pesado demais colocar novamente as duas folhas. Aqui no começo eu achei bacana, mas aqui achei mais bacana separar. E agora aqui no final, vou colocar a banana. A banana, como será a última peça, a ponta, né, aqui do mobile, então vou tirar um dos fiozinhos, vou deixar só um. E eu venho, a banana ela é curva, eu vou prender aqui pela parte de trás da banana. Então, vou colocar aqui, ó, tá vendo? Então, o anel mágico, né, na próxima carreira e saio aqui no pontinho de baixo. E vou passar o fio. Caso fique um pouquinho difícil de passar, você pode usar um alicate, né, sem corte, para puxar. Então, agora, passei um fiozinho. Agora, vou passar o outro fiozinho. Então, passei, ó, por um ponto. Então, agora venho aqui no ponto do lado. Então, tá aqui, né? No pontinho aqui do lado. E saio no mesmo lugar. Que saí com o outro fiozinho. Prontinho, ó, tá vendo? Então, eu tenho um ponto baixo entre os dois fiozinhos. Porque agora, eu vou amarrar, ó, forte. Tem que ficar bem justinho, tá? Não pode ter sobra. Dá uma olhadinha se aqui em cima tem sobra. Ó, tá bem justinho. E agora eu dou um nozinho. E agora passo esse fiozinho por dentro da banana para esconder. Que neste caso eu não vou deixar o fiozinho pendurado. Às vezes eu deixo, mas nesse aqui a banana será a finalização. Ó, passei aqui, aí eu entro de novo só para sair um pouquinho aqui mais longe, para garantir que esse fiozinho não vai sair, senão fica feio, né? Então, consegui, passei, aí corto rente e faço a mesma coisa com o outro fio. Tá vendo, ó? Como eu passei os dois pelo mesmo buraco, eu dei um nó lá dentro. Então, passo. Se ficar difícil de passar, como eu falei, puxa com alicatinho. Esse tipo aqui, ó, de alicatinho, tá vendo? Já deixo aqui, porque às vezes, se você não passar entre os pontos, passar por dentro do fio, aí vai ficar mais difícil de passar, porque o cordonê aqui, o rabo de rato, ele é grossinho, né? Então, já deixo até o alicatinho aqui, porque vai que pega uma partezinha e prontinho. E corto. Ó, então, a finalização do mobile é a banana. Prontinho. Então, aqui eu usei 4 folhas. Até tem umas folhinhas a mais que eu fiz. Mas aí você pode ir fazendo composições diferentes. Pode fazer o macaquinho segurando só pelas patinhas. Ou então pelo rabinho. Olha como fica bacana esse rabinho, tá vendo? Teve já um mobile que eu fiz uma vez, em que eu fiz os macaquinhos, um deles era preso só pelo rabinho. Então, você pode deixar ele pendurado pelo rabo. E aí você pode fazer vários fios. Eu fiz um fio só, mas você pode fazer também vários fios e pendurar. Fica bem bonitinho. Super fofinho, né? E dá pra fazer, colocar ele em diversas posições.
pode colocar ele de pé, preso pelo rabinho, tem várias possibilidades. Ou até fazer vários fios e fazer vários macaquinhos. Espero que tenha gostado, curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo. Beijo!